Fala DJ Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma revisão para mais uma das partes do primeiro capítulo de Digimon Seekers. Dessa vez, na parte 13, a gente tem, o protagonista e o Digimon dele começando sua aventura pelo mundo digital um pouco diferente ao qual eles estão visitando. Mas antes de começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então, bora começar! A primeira parte mais importante que aparece pra gente é aquele Digimon, que estava entrevistando o Wade com o Lugamon, que tinha todos aqueles panos em volta do corpo dele, não dava pra gente reconhecer que Digimon era, Ele também aparentemente estava, com um Mind Link com uma outra pessoa. Essa outra pessoa, obviamente, é um membro da sociedade, daquele grupo lá do Sons of Chaos. E eles conversam um pouco, aparentemente eles ficam sabendo que o Lugamon conhece muito bem esses lugares, conhece muito bem essa parte do mundo digital. Então o Digimon meio que se preocupa, ele fala assim, olha, eu acho que eles vão passar muito facilmente nesse teste, porque o Lugamon conhece bem esses lugares, então vai ser mais tranquilo. E daí o entrevistador fala pro Digimon dele, olha, eu fiquei pensando nisso também, então eu vou complicar um pouco mais esse teste. Agora, o que ele vai fazer para complicar um pouco mais esse teste, a gente não sabe ainda. Pode ser que ele mande alguns Digimons, algumas outras pessoas lá com Mind Link para tentar causarem problemas, atrapalhar a missão do Wade com o Digimon dele. A gente vai ter que esperar para ver, mas eu acho que isso daí vai ser uma barreira para eles, bem no começo. Mas a gente continua. Próximo ponto muito importante, eles estão pegando um trem, um metrô, algo do tipo, que está andando ali por aquela parte do mundo digital. Acho que todo mundo que assistiu a revisão do último capítulo sabe que eles não estão exatamente no mundo digital. Eles estão em cima da barreira que protege o mundo digital em uma cidade que foi meio que construída ali em cima. E tem um trem que anda por ali, ou trens, com estações e tudo mais. Então o Wade tá ali, junto com o Digimon dele, ele tá aparecendo em forma de holograma, e tem vários Digimons que estão pegando esse trem junto com eles, Então a gente vê, por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo aí, tem um Hagurumon aparentemente ali, tem um Andromon sentado ali também, São Digimons máquinas, e tem um motivo para isso, Mas por enquanto, só saibam que esse trem é muito importante, e ele é tão importante que os Digimons não lutam dentro dele. Existem algumas regras que foram impostas por alguém, que fazem com que esses Digimons não batalhem quando eles estiverem andando de trem. E por isso onde está o Wade com o Lugamon ali está bem seguro. Talvez eles usem isso como uma saída de segurança se eles precisarem, o que é muito importante. Mas vamos continuar. O Lugamon então explica para o Wade o que significa tudo isso, o que significa essa cidade, essa Wall Slums, aí onde eles moram. O que significa esse trem, porque tem todos esses Digimons. Se vocês repararem, os Digimons que apareceram até agora pra gente, contando com esse Hagurumon e esse Andromon, são ou Digimons máquinas, ou Digimons que ficam normalmente em lixões do mundo digital, como os Chumons. E esses Digimons que são conectados com lugares assim estão aparecendo aqui, e ele explica que é porque esses Digimons já tiveram contato com seres humanos, Eles foram usados pelos Codecrackers e tudo mais, aparentemente eles foram abandonados, Então, obviamente que os humanos veem os Digimons apenas como uma ferramenta. Eles não sabem que os Digimons estão vivos e nem imaginam isso. O Wade está descobrindo isso só agora. Obviamente que tem aqueles seres humanos que sabem que os Digimons são seres vivos e mesmo assim usam os Digimons da mesma maneira, São pessoas ruins, assim como tem Digimons ruins também, Então o Lugamon começa a explicar, por isso que você está vendo Digimons desses tipos, porque esses são os tipos que são mais utilizados pelos seres humanos, para protegerem lugares, para lutarem e tudo mais. E se eles falham, ou eles morrem, ou eles conseguem sobreviver de alguma maneira, eles acabam sendo mandados para cá, para esse lugar. Inclusive esse lugar foi construído graças a esses Digimons, Eles construíram uma cidade aqui para que eles tivessem onde ficar, como prosperar, por exemplo, e continuar vivendo de alguma maneira, porque os Digimons são fortes, Não são só os seres humanos que têm habilidades para recomeçar uma vida, os Digimons também têm, eles são inteligentes o suficiente para isso, Pelo menos uma boa parte deles. E é muito interessante, porque em seguida ele fala uma coisa muito incrível, que é o fato de que, obviamente, existe um mundo digital que fica dentro dessas barreiras. E é o mundo digital principal, é de onde os Digimons vêm, é a casa dos Digimons. Porém, os Digimons que já foram afetados pelos humanos, que já tiveram conexão com os humanos, eles não têm permissão para voltarem pro Digimundo, pro mundo digital normal. E por isso eles ficam aqui nessa Wall Slums, em volta da parede. Porque ali eles estão fora do mundo digital mesmo. E o Lugamon deixa bem claro que essa regra, essa lei foi imposta pelo ser superior, pelo ser supremo do mundo digital. Ele diz, se você quiser chamar ele de Deus, você pode chamar ele de Deus. Então digamos que provavelmente ou é o Yggdrasil, ou é alguém que está lá cumprindo o papel igual ao
que o Yggdrasil cumpre normalmente. Eu acho que é disso que ele está falando com certeza. É um Digimon, é um ser que teria poder suficiente para impor uma lei como essa, né? Então, muito incrível aí. E outro ponto que precisa ser mencionado é o fato de que o Wade e o Lugamon estão ali andando no meio de um monte de Digimons. E esses Digimons estão muito surpresos em verem um ser humano andando no meio deles. Isso é normal se vocês pensarem bem, porque se um Digimon aparece no meio do mundo real, no meio de um monte de pessoas, essas pessoas vão ficar muito surpresas e algumas muito assustadas também, né? Bem normal. Basicamente um alienígena andando no meio das pessoas, né? Mas eles deram sorte, diria eu, porque eles estão ainda no lugar onde os Digimons não podem lutar, perto dos trens. Quando eles saem dali, eles começam a ver, né, que tem Digimons que estão brigando no meio da rua porque eles querem comida, porque tem muitos Digimons que passam fome, porque eles ainda estão nesse lugar, né, onde aparentemente nesse lugar os Digimons não têm boas condições de vida, né, o que é meio que normal para esse lugar aparentemente. Então eles vão acabar tendo que lutar, eles vão acabar sendo atacados, porque obviamente são Digimons, e eles têm poderes especiais e mágicos e por aí vai, né? Então isso é muito importante. Os Digimons brigam fora de onde fica esse trem, e o Wade é um ser humano, né, que pode acabar causando alguma confusão, principalmente com aquilo que a gente já sabe sobre aquele Digimon lá, com aquela outra pessoa que faz parte lá do Sons of Chaos, que disse que ia complicar um pouco mais o teste das coisas, então a gente vai ter que esperar para ver o que acontece. Bem no final dessa parte do capítulo, então, a gente vê que eles chegam no destino deles, que é o lugar onde eles vão ter que mapear para passar naquele teste. E o Wade começa a fazer algumas perguntas pro Lugamon, né? Inclusive o Lugamon ainda não tá muito amigável com ele de maneira alguma, mas ele tá respondendo as perguntas que o Wade faz. E ele pergunta, olha, você veio daqui porque você parece que conhece esse lugar, eu nem sabia que os Digimons tinham passado antes, né? O Wade acreditava que os Digimons eram apenas ferramentas até pouco tempo atrás. E o Lugamon responde pra ele, ele fala, olha, eu não tenho muitas memórias, eu lembro que eu acabei vivendo nesse lugar uma época e depois eu não lembro de mais nada e depois eu acabei indo parar, né, no aparelho e eu acabei me tornando seu parceiro. Então é basicamente isso, né? Ele não tem muitas memórias, ele provavelmente vai recuperar essas memórias, a gente vê ele mencionando até que a partir do ponto que eles chegaram no mundo digital e eles começaram a encontrar com os Digimons mencionaram, né, que conheciam o Lugamon, ele começou a lembrar as coisas aos poucos, então a gente vai ter que ver mais, né, com o passar do tempo. E por último, e não menos importante, em certo ponto, quando eles estão no trem, eles enxergam um certo lugar, né, dessa Wall Slums, que aparentemente não dá para ser acessado. Parece que, né, você nem consegue enxergar ele direito, como se tivesse uma barreira em volta dele. E o Lugamon explica que isso é uma passagem que leva para o mundo digital mesmo, né, não na Wall Slums, que te leva mesmo para o mundo digital. Mas aquele lugar, né, tá barrado. Digimons que vivem nesse lugar, como eu já expliquei para vocês, não conseguem voltar para o mundo digital, graças a leis e regras que foram impostas por algum ser supremo do mundo digital, né? E por isso esse lugar tá ali selado. Mas existe uma passagem. E eu diria para vocês que muito provavelmente eles vão ter que usar essa passagem em certo ponto, porque senão um lugar assim simplesmente não existiria dentro da história, né? Digamos assim. Então bem interessante aí, galera. Estamos vendo, então, partes cada vez melhores para o primeiro capítulo, né? Esse capítulo vai se tornando cada vez mais incrível para Digimon Seekers, mas eu quero saber o que vocês acharam de mais essa parte para esse capítulo. Deixa tudo aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês e aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui Digi Escolhidos, até a próxima, tchau, tchau!